Teorias da conspiração sempre atiçam a sua curiosidade? Elas te deixam na expectativa de que algo completamente absurdo aconteceu e foi encoberto? Pois bem, hoje nós falaremos de algumas das teorias mais bizarras, que envolvem desde grandes governos a organizações que vão te surpreender. Número 10. Maçons encobriram o naufrágio do Titanic. Não falta teorias da conspiração relacionadas ao Titanic, e uma delas envolve a investigação britânica do naufrágio. Por um lado, a investigação americana encontrou numerosas partes responsáveis pelo desastre, principalmente o Conselho Britânico de Comércio, cuja falta de regulamentos de segurança resultou em um número limitado de botes salva-vidas, reduzindo o número de botes para 16, significa que agora há espaço apenas para 1.000 pessoas, menos da metade a bordo. No entanto, em um forte contraste, a investigação britânica exonerou o Conselho de Comércio, levando alguns a chamá-la de lavagem cerebral. Acho que a investigação é uma lavagem cerebral, já que muitas pessoas envolvidas na investigação eram maçons, incluindo o juiz-presidente investigador líder, Lord Mersey, e até o presidente do Conselho de Comércio, Sidney Buxton. Portanto, alguns afirmam que os maçons encobriram o naufrágio para se absolverem de qualquer culpa. As conclusões da investigação foram que o navio estava viajando em velocidade excessiva em uma região de gelo, mas que nenhum dos tripulantes era culpado. Número 9. A conspiração do corpo de Clinton. Sim, essa teoria é tão absurda quanto parece. Todo mundo adora uma boa conspiração política, especialmente se envolver eliminar oponentes em segredo. Propagada desde o início dos anos 90, a conspiração Clinton sustenta que Bill e Hillary Clinton têm dezenas de oponentes políticos assassinados, incluindo John F. Kennedy Jr. e o vice-conselheiro da Casa Branca, Vince Foster. Na época de sua morte, Vince Foster tornou-se uma figura central no crescente escândalo de Watergate. É o tipo de teoria extravagante que rende um ótimo filme, mas não tem base na realidade, não há absolutamente nenhuma evidência ligando os Clintons a qualquer uma dessas mortes. Além disso, algumas das pessoas que supostamente foram assassinadas ainda estão vivas. Número 8. Jeffrey Epstein foi morto em 10 de agosto de 2019. A teoria da conspiração mais proeminente, e para alguns a mais crível do nosso tempo, nasceu quando Jeffrey Epstein supostamente tirou a própria vida dentro de sua cela na cidade de Nova York. Este é um enorme olho roxo no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Epstein tinha informações comprometedoras sobre várias pessoas, levando muitos a acreditar que ele foi morto, exacerbando a conspiração. A história padrão é de que procedimentos prisionais não foram seguidos, permitindo muitos buracos curiosos na história oficial. Mas as perguntas também deram lugar a conspirações, dado que Epstein era uma figura notável com conexões notáveis, incluindo com o presidente Trump. Um matador de aluguel foi realmente responsável pela morte de Epstein? Muitas pessoas acreditam que sim, com uma pesquisa de 2020 da Rasmussen Reports, mostrando que apenas 21% dos americanos acreditam que Epstein tirou a própria vida. As perguntas e agora as conspirações continuarão, assim como a frustração e raiva de suas vítimas que ainda buscam justiça. Número 7. A CIA matou John Lennon. O mundo perdeu um ícone em 8 de dezembro de 80, quando John Lennon foi baleado do lado de fora do Dakota. O responsável oficial é Mark David Chapman, um fã dos Beatles mentalmente instável que ficou irritado com declarações públicas de Lennon e estilo de vida hipócrita. Mas alguns não têm tanta certeza. A CIA estava monitorando ativamente Lennon, preocupada com seu ativismo de esquerda e a capacidade que ele tinha de influenciar o público contra várias políticas governamentais. Alguns acreditam que a agência foi ainda mais longe e mandou matar Lennon. Talvez um matador de aluguel assassinou Lennon e Chapman levou a culpa, ou talvez Chapman tivesse sido pago para fazer isso. De qualquer forma, tudo volta para a CIA e seu desejo de silenciar o ativismo de Lennon.
Número 6. Hackers roubaram o voo 370 da Malaysia Airlines. Em 8 de março de 2014, o mundo perdeu de vista o voo 370 da Malaysia Airlines, que voava de Kuala Lumpur para Pequim. 2 minutos após falar com o controle de tráfego aéreo, o transponder do avião ficou escuro. O avião desapareceu dos radares e destroços foram encontrados mais tarde no Oceano Índico, confirmando que tinha sido destruído. No entanto, o motivo de sua destruição permanece desconhecido, levando a inúmeras teorias da conspiração. Muitos afirmam que hackers estavam por trás do desaparecimento, com alguns acreditando que eles assumiram o controle do piloto automático do avião e voaram remotamente para a Antártica. E a capacidade de assumir o controle de aviões em voo realmente é possível. A ex-conselheira científica do governo britânico, Sally Leavesley, acredita que o avião foi alvo de um violento ataque cibernético. Não sabemos quem são os perpetradores e nunca saberemos os motivos. Número 5. O FBI matou Marilyn Monroe. Assim como na política, a indústria do entretenimento está cheia de teorias da conspiração, algumas das quais são mais plausíveis do que outras. Uma grande conspiração diz respeito a Marilyn Monroe, que morreu após uma overdose de drogas em sua casa em Los Angeles. Marilyn Monroe foi encontrada morta na cama em circunstâncias que deram um grande contraste com relação à sua carreira glamourosa como um talento cômico. A história oficial foi que Monroe intencionalmente tirou a própria vida, mas é claro que alguns suspeitam de jogo sujo, mas são os rumores de conspiração governamental e jogo sujo que mantiveram o interesse na morte de Monroe vivo. A ideia de que Monroe foi morta foi levantada pela primeira vez no livro de 73 de Norman Mailer, Marilyn, uma biografia. Ele alega que agentes do FBI e da CIA orquestraram sua morte, devido ao seu envolvimento pessoal com Robert F. Kennedy. Um promotor de Los Angeles até tentou abrir uma investigação criminal em seu suposto assassinato, mas isso foi interrompido por falta de evidências. Essa suposta falta de evidências concretas ajuda a alimentar especulações de conspiração e assassinato. Número 4. Ambientalistas destruíram o Deepwater Horizon. Por mais divertidas que sejam, algumas teorias da conspiração simplesmente não fazem muito sentido, e esta é indubitavelmente uma delas. Em 20 de abril de 2010, a plataforma de petróleo Deepwater Horizon sofreu uma enorme explosão, resultando em um incêndio devastador que matou 11 pessoas e afundou a plataforma. Também causou o maior desastre ambiental da história americana, com a plataforma destruída, derramando 210 milhões de galões de petróleo no oceano. Mas o vazamento total é muito pior do que a BP admitiu. O comentarista político Rush Limbaugh sugeriu que o desastre não foi um acidente, mas um ato intencional, feito por maníacos ambientalistas hardcore para interromper mais perfurações oceânicas, porque nada grita mais pelo ambientalismo de que derramar 200 milhões de galões de petróleo no oceano. A BP diz que investiu muitos milhões em um programa de saúde e pagou 14 bilhões em reclamações. Número 3. O FBI matou Martin Luther King Jr. O Dr. Martin Luther King, o apóstolo da não-violência no movimento pelos direitos civis, foi baleado até a morte em Memphis, Tennessee. O que estamos aprendendo ao longo desta lista é que muitas pessoas veem o FBI como violento e desonesto. O FBI mirou em King durante sua operação COINTEL, considerando-o um subversivo político devido ao seu ativismo pelos direitos civis. Eles não apenas o espionaram, mas enviaram-lhe uma carta de chantagem em 64, supondo que o rei era um deviante sexual e que ele deveria encerrar a própria vida para evitar constrangimento público. Isso tudo é fato. O que alguns questionam é o envolvimento, ou pelo menos a intenção do assassino de King, James Earl Ray. Muitas pessoas, incluindo a família de King, acreditam que Ray foi um bode expiatório por uma conspiração maior, destinada a silenciar o ativista dos direitos civis. Número 2. A família real mandou matar a princesa Diana. Há poucas datas em que o mundo parou,
e 31 de agosto de 97 foi sem dúvida uma delas. Foi quando Diana, a princesa de Gales, faleceu devido a ferimentos incorridos em um terrível acidente de carro. O acidente ocorreu apenas algumas horas antes, quando o carro de Diana bateu em um pilar no túnel Pont de la Homme, em Paris, França. A culpa foi colocada no motorista embriagado em Ripoll e nos paparazzi perseguindo o carro, mas muitos acreditam que a família real foi responsável, planejando o acidente para que o príncipe Charles pudesse se casar com Tig Leg Burke. A carta alegava que um colega soldado de operações especiais disse à esposa que sua unidade orquestrou a morte da princesa e o encobrimento do caso. A Polícia Metropolitana Britânica até montou uma investigação chamada Operação Pagentas para explorar a possibilidade, mas não encontraram evidências ligando o acidente à família real. Número 1. O assassinato de JFK. Há uma teoria da conspiração que capturou a atenção da América mais do que qualquer outra, e essa é o assassinato de JFK. Ocorrido em 22 de novembro de 63, o presidente Kennedy foi baleado e morto. Enquanto passeava pela Dealey Plaza em Dallas, o presidente Kennedy e governador John Connally foram atingidos por balas de assassinos no centro de Dallas. A culpa foi imediatamente colocada em um soldado aposentado chamado Lee Harvey Oswald, mas ele foi morto por um dono de boate vingativo antes que pudesse falar adequadamente. Antes de sua morte, Oswald afirmou que era um bode expiatório. O assassinato de Kennedy gerou inúmeras teorias da conspiração, com a culpa sendo espalhada para o FBI, a KGB, a máfia e muitas outras organizações. Enquanto as evidências continuamente apoiaram a ideia que Oswald agiu sozinho, a maioria dos americanos não está convencida, sinalizando o que poderia ser o maior encobrimento na história do país. Quer fazer uma renda extra criando vídeos com IA? Clique no link da descrição e comece a ganhar dinheiro com o YouTube hoje mesmo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!